Amém, amados irmãos, amadas irmãs, é realmente grande alegria poder vê-los novamente e juntos desfrutarmos da palavra de Deus. O Senhor tem nos dado esse encargo sobre a restauração da realidade interior, baseado no livro de Neemias. Hoje nós iremos para a quarta parte desse encargo. Nós veremos o finalzinho de Neemias 9 e vamos ver também Neemias 10. Nós vimos que esse povo cativo, que havia sofrido tanto, voltou para Jerusalém, voltou para a boa terra. Mas eles voltaram na condição de servos, mas com um coração, que foi o coração de restaurar os muros. Para quê? Para que Deus pudesse ter novamente uma expressão nessa terra. Nós vimos em Neemias 8 que eles se uniram como um só homem para ouvir a palavra de Deus. Eles tiveram uma atitude adequada para com a palavra de Deus, com reverência e com desejo intenso de compreender. Nós vimos que estavam ali homens, mulheres e os filhos que eram capazes de entender. E eles ouviram. E teve então levitas que ajudaram a explicar. E eles choraram. Choraram por quê? Porque puderam compreender a palavra de Deus, conhecer o coração de Deus. Eles estavam chorando muito, a tal ponto que foi pedido a eles que parassem de chorar e que se alegrassem. Por quê? Porque haviam compreendido a palavra. Então eles pararam de chorar e fizeram uma grande festa, se alegraram porque haviam compreendido a palavra de Deus. Sabe, compreender a palavra de Deus, compreender o coração de Deus é sempre algo que nos traz muita alegria. E aí, em Neemias 9, nós vimos que eles confessaram seus pecados, né? Eles gastaram um período do dia ouvindo a palavra e gastaram um outro tanto confessando seus pecados e adorando o Senhor. E aí eles começaram a orar. E nessa oração, eles falaram para Deus. Eles contaram de novo a sua história. Significa que eles não esqueceram a sua história. E na semana passada nós vimos que o Senhor havia dito a eles em Deuteronômio que eles deviam se recordar. E eles se recordaram desde a saída do Egito. Se recordaram da jornada no deserto. E nós mencionamos essa jornada, nós temos a jornada sob o ponto de vista humano e nós também temos a jornada sob o ponto de vista divino. Louvado seja o Senhor. Então nós vimos que eles passaram por muitas e muitas situações. Deus sempre foi fiel, o Senhor sempre cuidou deles. Eles que foram infiéis, se desviaram, né? Buscaram outros deuses, mas o Senhor não os abandonou. Eles passaram por situações difíceis, mas o Senhor os sustentou por toda aquela jornada. Realmente, quando nós nos lembramos da nossa jornada com o Senhor e temos comunhão com o Senhor nas nossas orações, falando dessa nossa caminhada com Ele, das experiências que nós tivemos com Ele, o que acontece? Nós temos então uma intimidade, porque estamos falando de uma história comum, de uma caminhada juntos. Isso é algo muito importante. Eles se lembraram das promessas que Deus havia dado e como o Senhor havia cumprido todas as promessas. Eles se lembraram dos seus erros e como o Senhor foi misericordioso com eles. Não é essa também a nossa história? O que nós temos que aprender é
falar com o Senhor a respeito de tudo que nós passamos com Ele, da história da nossa vida com Ele. Isso traz intimidade, isso é alguma coisa muito importante, não é isso? Isso traz uma cumplicidade, sabendo que o Senhor é aquele que nos leva até nos introduzir na sua promessa, até nos introduzir na boa terra. E aí nós vimos, eles oraram, a oração deles é uma oração cheia de conteúdo e uma oração cheia de sentimento, porque eles falaram da vida deles com o Senhor, os seus acertos, os erros, a fidelidade do Senhor, as promessas do Senhor, o amor, a misericórdia do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Você sabe, então, uma vez expostos à palavra e uma vez expostos à oração, na comunhão com o Senhor, há uma restauração interior. E é muito importante nós olharmos então em Neemias 9, versículo 38. Neemias 9, 38 diz o seguinte: por causa de tudo isso, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs, eles falaram aqui, por causa de tudo isso, por causa da palavra, por causa da história do povo, por causa de tudo que passaram, eles ganharam uma visão, uma revelação. Ele diz, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Toda vez que nós tocamos o Senhor, tocamos na intimidade do Senhor, no amor do Senhor, e olhamos para a nossa história, nossos problemas, infidelidades, e o cuidado e amor de Deus, nós somos comovidos e sempre somos restaurados. Aí nós firmamos novamente uma aliança com o Senhor. Aqui diz aliança fiel e o escrevemos. Não foi uma aliança somente de boca, oral. Eles escreveram, mostrando então a seriedade do compromisso que eles estavam fazendo com Deus. E não somente isso, não somente estabeleceram aliança e escreveram. Aqui diz, selaram-na. Eles selaram, isso é uma confirmação. Selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então nós vemos aqui a liderança confirmando, escrevendo, selando essa aliança. E ainda mais, em Neemias capítulo 10, versículo 1, nos diz, selaram o governador. No versículo 8, fala dos sacerdotes. Versículo 9, mostra também que os levitas fizeram isso. E no versículo 14, nós vemos também os chefes do povo. E o versículo 28? Versículo 28 nos dá um resumo. Diz assim, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado, os que se tinham separado dos povos de outras terras, isso quer dizer o quê? Eram convertidos, né? Pessoas de outros povos que se converteram ao Senhor, né? Povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Então nós podemos ver o poder da palavra de Deus.
E o poder da oração, quando nós temos uma atitude adequada quanto à palavra de Deus, quando nós temos uma atitude adequada na nossa oração, sendo sinceros com o Senhor, contando tudo o que nós passamos vivendo, nossos erros, não escondendo nada, sabendo das nossas fraquezas e também conhecendo a grande misericórdia e o amor de Deus, ocorre o quê? Ocorre essa reação. Nós vemos, resto do povo, nós vemos os sacerdotes, nós vemos os levitas, nós vemos os porteiros, nós vemos os cantores, vemos os servidores do templo, isto é, todos aqueles que serviam. E vemos também todos os que se tinham separado dos povos de outras terras, isto é, os convertidos. Daí tem, não eram somente os homens, eram as mulheres, os filhos, filhas e todos que tinham saber e entendimento. Significa todas as crianças que tinham saber e entendimento. Nós vimos também em Neemias 8, aqueles que eram capazes de entender. Olha só, o que esse povo todo fez? Versículo 29. Firmemente aderiram a seus irmãos num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Nós podemos ver que eles aderiram à palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham sido restaurados interiormente. Como eles foram restaurados interiormente? Acatando a palavra, absorvendo a palavra, compreendendo a palavra, sendo iluminados pela palavra, chorando porque viram a sua verdadeira condição. Eles não trataram de se esconder, de ocultar os seus erros. Nós vimos então que eles passaram a orar, confessando os pecados, né? Em jejum, pano de saco. E eles contaram a sua história em detalhes, com tudo aquilo que nós já vimos. Sabe, essa atitude diante do Senhor, diante da palavra, e a sinceridade na oração, se abrindo, permitindo então que Deus entrasse e operasse, eles tiveram uma restauração. Eles viram algo, eles tocaram algo. O que eles tocaram? De que a palavra de Deus é algo importante. Agora, tinha algo interior que os movia a isso. Eles não foram forçados a aderirem a essa aliança. Aqui diz que eles firmemente aderiram. Foi algo de coração, foi algo sincero. Por que isso? Porque Deus tinha tocado neles e eles tinham tocado Deus. Agora era algo interior que os movia, não era uma lei exterior. Tudo resultado do quê? Da palavra e da oração. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós vemos essa porção da palavra, nós nos enchemos de esperança. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma era em que nós temos a palavra, nós temos a oração e temos algo mais que é o Espírito. Então, isso trouxe algo no interior deles que os motivou a buscarem, a desejar viver a palavra de Deus. Eles resolveram os assuntos pendentes com o Senhor. Eles tinham assuntos pendentes. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse período de pandemia, onde estamos agora dentro de casa,
nós temos a oportunidade de resolvermos com o Senhor os assuntos pendentes. Quando nós resolvemos os assuntos pendentes, quando permitimos que a palavra penetre, e na oração nós confessamos, nós desobstruímos o canal, nós desentupimos o tubo, o cano, e aí a vida começa a fluir. Surge algo em nosso interior, desejo de buscar o Senhor, amar o Senhor. Sabe, quando tem muitas coisas nos entupindo interiormente, nós ficamos ali, afastados do Senhor, sem nenhum interesse. Mas graças a Deus, o Senhor está dando oportunidade para nós. E nós vimos como essa palavra e essa oração teve um efeito, porque aqui nós vemos o envolvimento de todos. Não foi somente alguns, mas o povo todo aderiu. É isso que o Senhor espera agora no final dos tempos, que o seu povo se levante, se prepare para a sua volta. Para isso nós precisamos resolver os assuntos pendentes. E aí, com esse envolvimento de todos, surgiu um ambiente propício interiormente e também um ambiente propício exteriormente. Eles viram a importância da palavra de Deus em suas vidas. E aí, a pessoa de Deus e o que é de Deus passou a ter importância. Eles viram a diferença entre ter a palavra e não ter a palavra. Buscar a Deus e não buscar a Deus. Podemos ver em Deuteronômio 30, versículo 15, o seguinte: Moisés falou: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Moisés colocou diante do povo naquela época a vida e o bem, a morte e o mal. Era para eles escolherem. E agora, depois de tantos anos, eles tinham a experiência. E baseado em Deuteronômio 30, versículos 19 a 20, nós temos o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Olha só, era uma escolha que iria influir na vida deles e também na vida de seus filhos. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eles viram isso na sua história, eles viram o resultado de buscar o Senhor e o resultado de não buscar o Senhor. Viram o resultado de guardar a palavra e o resultado de não guardar a palavra. A história deles contava tudo isso. A história deles provava que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Eles conseguiram ver em suas vidas a diferença entre servir o Senhor e servir outros deuses. Em 2 Crônicas 12, versículos 7 e 8, nós temos o seguinte: vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque.
porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. O Senhor aqui conta uma parte da história do povo. Eles se humilharam. O Senhor não os iria destruir, mas o Senhor dizia: vou mandar socorro, mas só mais tarde. Por quê? Porque o Senhor queria agora que eles experimentassem a diferença entre servir o Senhor e servir outros deuses ou outros reinos da terra. Amados irmãos, amadas irmãs, ao longo de toda a nossa vida, nós não passamos já por diferentes situações? Não temos experimentado isso? Não temos visto isso? Não é hora, é o momento de nós nos voltarmos ao Senhor, de Senhor, nós já experimentamos, já vimos isso. Sua palavra é fiel e verdadeira, por isso nós escolhemos a Ti, Senhor. Escolhemos viver a vida da igreja. Sabe, amados irmãos, amadas irmãs, cada palavra de Deus tem a sua razão de ser. Agora eles viram o valor de ser o povo de Deus, a importância que eles tinham para o mover de Deus nessa terra. Então, nós vimos que no versículo 29, eles firmemente aderiram a seus irmãos no juramento de que andariam na lei de Deus. Então, a primeira decisão deles, essa decisão que veio interior, porque tinham sido restaurados interiormente, buscar e amar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Na nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder. Segundo ponto, está no versículo 30 de Neemias 10. Não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Preste atenção, aqui nós temos duas ações. Primeiro, não dariam as suas filhas aos povos da terra. Isto quer dizer o quê? Não deixar seus filhos irem para o mundo, não entregar os seus filhos para o mundo. Os filhos nossos são do Senhor. E hoje nós vemos, eu digo com o coração doído e triste, pais, filhos de Deus, irmãos, que entregam seus filhos e suas filhas para o mundo. Isso é algo que causa dor. E nós vemos então aqui o povo, quando ele o povo se arrependeu, eles falaram: nós não vamos mais fazer isso. Dar as filhas aos povos da terra é deixar ir para o mundo, entregar para o mundo. Mas o versículo tem a outra parte: nem tomariam as filhas deles, dos povos da terra, para os seus filhos. Isso é o quê? Não trazer o mundo para dentro de casa. Então, existem duas ações. É entregar os filhos para o mundo. A outra ação é trazer o mundo para dentro de casa. Eles decidiram não fazer mais isso. Para nós compreendermos melhor esse versículo, vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 8. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gergazeus, os amorreus, cananeus, ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Então aqui nos mostra, para com o mundo, as coisas do mundo, tratamento é radical. Não vamos fazer aliança.
É para destruir totalmente isso. E aqui diz: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem aos outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós. Sabe, quando nós deixamos coisas ir, nossos filhos irem para o mundo, ou trazemos o mundo para dentro de casa, nós acabamos fazendo coisas que trazem a ira de Deus contra nós, porque nós acabamos unidos a outros deuses, a ídolos. Por isso, no versículo 5 dessa porção do Deuteronômio diz: porém, assim lhes fareis, derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Daí o versículo 6 é muito importante, porque tu és povo santo ao Senhor. Povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. E aí vai. Está vendo? Isso é muito importante. Não nos contaminarmos com essas coisas. E em Deuteronômio 23, 4, fala o seguinte: porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíeis do Egito, porque alugaram contra ti Balaão, filho de Peor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Olha só, os moabitas tinham feito isso, tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Deus permitiu? Não permitiu. Mas daí, qual foi a maneira de Balaão ganhar algum dinheiro de Balaque, que é o rei de Moabe? Números 31, versículos 15 a 16, diz assim: disse-lhes Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos ver a importância de nós nos mantermos puros. Nós somos o povo do Senhor, nós somos uma linhagem santa, nós não devemos nos contaminar. Então, essa foi a reação que eles tiveram. Eles viram que ao se contaminarem, ligando as coisas do mundo, as pessoas do mundo, eles tropeçaram, ofenderam a Deus e entraram em ruína. Eles viram isso na sua própria história. Isso também nós podemos ver nas vidas de muitos irmãos e irmãs que deixaram se levar por isso. Como nós temos que estar alerta nesses tempos finais, quando o mistério da iniquidade opera. Mas preste atenção, quando nós estamos firmes na palavra e em oração, em comunhão com o Senhor, de uma maneira sincera, aberta, há uma força no nosso interior que rejeita isso. Por isso eles tomaram essa decisão. Nós não vamos mais fazer isso. É algo do interior. Louvado seja o Senhor. E agora, em Neemias 10, 31, vemos mais um ponto. Primeiro nós vimos, eles iriam amar, buscar e obedecer a palavra. Segundo, eles iam manter a sua linhagem santa. Não dariam mais suas filhas para os povos da terra, nem pegar as filhas dos povos da terra para seus filhos. Não iriam mais contaminar a linhagem santa. Agora, o terceiro ponto está no versículo 31.
de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Eles iriam guardar o sábado. O sábado significa descanso. Eles iriam aprender a descansar no Senhor. Olha só, Deus fez a criação em 6 dias e, terminado a sua obra, ele descansou. Ele tinha feito o homem à sua imagem, à sua semelhança, tinha dado autoridade para o homem para poder subjugar o inimigo, que era Satanás. Então, quando o homem expressa a Deus, ele lida com o inimigo de Deus. Aí Deus pode descansar. Mas vimos que o homem foi enganado, o homem pecou. Mas precisamos ver que o homem foi criado no 6º dia. E no 7º dia Deus descansou. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro dia do homem foi o 7º dia de Deus. Que o homem foi criado para entrar no descanso. Por que entrar no descanso? Porque crê que o Senhor cumpriu tudo. Que o Senhor é aquele que faz tudo. O Senhor nunca pediu que nós mesmos fizéssemos. Ele sempre falou a nós que nós tomássemos posse do que Ele já fez. Sempre a palavra de Deus nos mostra isso. Mas nós precisamos ter essa decisão de entrar ou não entrar no descanso. Certo? E aí, nós precisamos perceber que esse descanso é algo que se também desenvolve ao longo da Bíblia. Ele, no início, é o sábado, mas a boa terra também é o descanso. O reino milenar é um descanso. Então, nós vamos descansando de etapa em etapa. Louvado seja o Senhor. Então, olha como é importante nós vivermos dentro daquilo que Deus preparou para nós. Agora, Neemias 10:32, outro desejo do coração deles. Também sobre nós, pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a 1/3 parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Eles impuseram a si mesmos um valor de oferta. Essa oferta seria para o serviço da casa de Deus. Olha só, irmãos, que nós precisamos ver aqui o significado e a importância desse item. Êxodo 30, versículo 12, nos diz o seguinte: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Êxodo 30, versículo 13. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Êxodo 30, versículos 14 e 15. Qualquer que entrar no arrolamento, isto é, o recenseamento, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Versículo 16.
Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Então, essa porção da palavra nos diz que toda vez que fosse feito um levantamento do povo, um recenseamento, todo aquele que tivesse 20 anos para cima deveria pagar meio ciclo. Esse meio ciclo é para expiação, é para resgate. Você sabe, quando se levantava o censo, por que faziam isso? É para que todos se lembrassem, nós somos de Deus. Quando se faz o levantamento do povo, o rei corre o perigo de dizer, olha como meu povo é numeroso. Mas, tendo que pagar esse meio ciclo de resgate, todos estavam dizendo, proclamando uma só coisa, eu sou do Senhor. O Senhor é aquele que me salvou. Não, esse meio ciclo não é o valor da sua salvação. É uma oferta honrando o Senhor. E aqui nos diz que era meio ciclo. E o povo agora tinha voltado do cativeiro. Estavam muito pobres. Não tinham condições de guardar essa palavra. No passado, eles tinham deixado de praticar isso. Mas o que eles fizeram? Eles impuseram a si mesmos pagar a terça parte de um ciclo. Significa, na sua extrema pobreza, eles tiraram para o quê? Para essa oferta, para o serviço da casa do nosso Deus. Preste atenção. Quando nós somos restaurados interiormente, nós damos importância à palavra, vemos a importância de Deus ter o seu povo, um povo santo nessa terra. Quando vemos que nós somos o povo de Deus e Deus nos preparou para entrarmos no descanso, porque Ele é aquele que faz todas as coisas e Ele entregou tudo isso nas nossas mãos, no nosso interior surge um anelo de cuidar da casa de Deus. Aí diz assim, eu tenho pouco, mas eu quero participar no serviço da casa de Deus. Eu recebo o benefício do serviço da casa de Deus. Eu me importo com a casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus tinha muitas coisas ligadas. O versículo 33 nos mostra o que era preciso para a casa de Deus. Os pães da proposição, a contínua oferta de manjares, o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova e para as festas fixas, eram tudo animais. Tinha que ser comprado. Para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Então eles estavam ofertando isso para que a casa de Deus estivesse em ordem, para que o serviço da casa de Deus não parasse. Eles recebiam o benefício do serviço da casa de Deus. Por meio desse serviço da casa de Deus, eles eram ajudados na comunhão com Deus. Está vendo? Amados irmãos, amadas irmãs, a preocupação, isso é algo espontâneo que surge. Por quê? Porque houve uma restauração interior. Eles mesmos se impuseram. Eles não criaram desculpas para dizer, estou pobre, o que nós podemos fazer? Não, eles falaram, eu não consigo pagar meio ciclo, mas 1/3 do ciclo eu posso. Eu quero que a casa de Deus seja bem servida. A casa de Deus tem necessidades. E olha só, versículo 34,
Um ponto que muitas vezes não se dá importância, mas que aqui se dá importância. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha. Você sabe que tem uma oferta chamada oferta da lenha? Ofertar o quê? Ofertar lenha. Para quê? Que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Essa era uma oferta que não havia no passado, foi criado nessa época. Havia necessidade de ter lenha para queimar as ofertas, para oferecer ao Senhor as ofertas e sacrifícios. No passado, aqueles gibeonitas, tá? Aqueles gibeonitas, aqueles que enganaram o povo de Israel, vocês podem ver isso na história, no livro de Josué. Eles foram declarados rachadores de lenha, tiradores de água. Josué 9:23. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, no passado, eram esses gibeonitas que faziam isso. Mas o povo tinha sido levado cativo, agora eles voltaram, já não tinha gente para trazer a lenha. Daí o que fizeram? Os sacerdotes, os levitas e o povo deitaram sortes acerca da oferta da lenha, para saber então quem vai trazer. Aqui diz, segundo as nossas famílias, a tempos determinados. Isso quer dizer o quê? Que foi feita uma escala. Foi feita uma escala para trazer lenha, para que não faltasse lenha para as ofertas e sacrifícios. Essa é chamada oferta da lenha. Hoje, há fogo queimando no altar. Você é aquele que traz lenha para o fogo continuar queimando na casa de Deus? Aqui diz, as famílias, segundo as famílias. Eles deitaram sorte, significa o quê? Essa semana, esse aqui, essa família, outra semana, aquela família. Isso fazia uma escala anual, aqui falando de ano em ano. E eles ficavam alegres em poder trazer. Para que essa lenha? É para manter o altar queimando. Nosso Deus merece as ofertas e sacrifícios. Está vendo? E o versículo 35. E que também traríamos as primícias da nossa terra. E todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Tudo isso é de coração. Primeiros frutos. Primeiros frutos não são para mim. Os primeiros frutos, os melhores frutos, são para o Senhor. Você pode crer? Um povo que tinha pecado tanto, mas voltado do cativeiro, ao receber a palavra, ao orarem, ao se abrirem para o Senhor, foram restaurados. Vimos aqui, trariam as primícias. Versículo 36, os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Primogênito das nossas manadas e das nossas ovelhas. Traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. Está vendo? Irmãos, tem muitas coisas para falar sobre esse assunto. Se o Senhor permitir, talvez na próxima semana, nós podemos entrar um pouco mais detalhes nesses aspectos. Versículo 37, as primícias da nossa massa, ofertas, frutos de toda árvore, o vinho, azeite, etc. Tudo isso. E olha só o que esse versículo 37 diz, né? Os dízimos da nossa terra aos levitas,
pois a eles cumpre receber os dízimos em toda a cidade onde há lavoura. E no versículo 38, o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Eles estavam lembrando, tudo que for produzido na terra nós vamos trazer e ofertar ao Senhor. Versículo 39. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores. Agora, preste atenção ao final do versículo 39. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Se no passado eles desampararam a casa de Deus, agora que voltaram, foram restaurados interiormente, eles falaram, assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Olha o que uma restauração interior produz. Palavra, oração, deixar Deus operar, canal desobstruído, a vida flui, e aí essa vida gera uma expressão e uma conexão com a casa de Deus. Que o Senhor possa restaurar a realidade interior de cada um de nós, né? Louvado seja o Senhor. Amém? Eu fico por aqui.